Aleluia. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te bendizer, para exaltar ao seu nome, para dizer, Senhor, que o Senhor é digno de toda adoração, que o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Pai, de hoje podermos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Onde nós podemos bendizer ao Senhor, contar os seus feitos, Pai. Contar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por esse culto. Que grande bênção é para nós, Senhor, estarmos aqui, te bendizendo, te cultuando, te adorando, Senhor, para receber também a sua palavra poderosa. Em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Tudo vai bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Mais uma quinta do poder. Amém. Vamos receber uma palavra poderosa. Vamos ser grandemente edificados. Abençoados nós já somos, mas seremos acrescentados ainda mais pela palavra que nós vamos receber. Amém, glória a Deus. Eu queria falar para vocês alguns avisos, e o primeiro deles é que o maior centro de treinamento bíblico do mundo já está com as matrículas abertas. Você se alegra? Amém, glória a Deus. Gente, o Rema, ele tem transformado e revolucionado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Um tempo onde você vai aprender exposto a 24 matérias, a palavra de Deus. Você vai receber conhecimento, mas você também vai receber do poder de Deus. Você vai receber da unção que está sobre a vida de cada professor. Amém? E vai ter a possibilidade de receber essa palavra e não viver ela somente aqui em sala de aula, mas você vai levar essa palavra e vivenciar ela em todos os dias da sua vida. Amém? Você vai colocar essa palavra em prática na sua vida e você vai ter resultados. Então, você que ainda não fez o Rema, faça a sua matrícula. Sua vida vai ser revolucionada, vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Se você não sabe qual é o seu chamado, você vai descobrir qual é o seu chamado. Se você nem sabia que tinha um chamado, então eu quero dizer para você que você tem. E no Rema você vai receber o conhecimento e as ferramentas certas para poder aplicar na sua vida. E que bênção que é, o Rema está com 10% de desconto na sua matrícula. Amém? Glória a Deus. Então, ao final do culto, passa lá na nossa secretaria, faz a sua matrícula. Se você já é graduado, investe na vida de um aluno, não perde essa oportunidade, queridos. Você sabe o que essa palavra fez na sua vida e o que ela pode fazer na vida de tantas outras pessoas. É uma grande bênção, uma grande honra a gente ter uma unidade do Rema. Geralmente a gente recebe muito contatos de pessoas de outras cidades aqui do Piauí que ainda não tem um Rema. E nós temos o privilégio de termos uma unidade aqui. Então, não perde essa oportunidade, dá um passo de fé. Vem para o Experimentando o Poder da Palavra. Nós tivemos aqui segunda e quarta-feira um tempo poderoso, precioso, de muito aprendizado. Amém? O outro aviso que eu quero dar para vocês é a respeito do culto de casais, o Bodas. Aleluia, glória a Deus. Culto sábado às 19h30. Você que é noivo, você que é casado, seu lugar é aqui. Amém? Recebendo a palavra, recebendo instruções poderosas para transformar o seu casamento e a sua família. Ah, Gabriela, mas eu não estou passando por nenhum problema. Graças a Deus. Mas você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Para alcançar outras pessoas que possam estar com algum problema e que precisam experimentar o poder da palavra. Você vai ser um testemunho vivo do que essa palavra tem feito na sua vida para alcançar outras pessoas. E no sábado também nós temos o culto de jovens, VIPs, às 19 horas, onde estão os jovens mais avivados, cheios do Espírito dessa cidade, uma geração poderosa nessa terra. Amém? Sábado o seu lugar é aqui, às 19 horas, incendiando esse lugar e para receber a palavra poderosa que vai ser ministrada. Traz um amigo com você, aquele seu colega da universidade, aquele seu colega da escola, aquele seu amigo do seu trabalho. Você não pode vir para cá sem trazer um amigo para experimentar
e ter essa experiência poderosa com a palavra, com jovens tão avivados. Amém? Glória a Deus. Eu queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui, nunca veio à nossa igreja e é a primeira vez que você está aqui, levante sua mão que a gente quer conhecer você. Tem alguém? Todos de casa? Aleluia, glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Você sabia que quando você está dizimando e ofertando ao Senhor, você está adorando a Ele? Você está ministrando ao Senhor? É muito importante, queridos, nós termos essa consciência de que a gente não está aqui colocando dinheiro. Nós estamos fazendo uma prática espiritual. Amém? É algo poderoso. Nós estamos ministrando ao Senhor. E esse momento é um momento precioso. É um momento onde nós vamos ministrar ao Senhor, trazendo os nossos dízimos que são 10% de tudo aquilo que o Senhor faz chegar às nossas mãos. Você bem sabe que 10% não é nada de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor que tem aberto portas para você e para mim. O Senhor que tem nos dado o ar que nós respiramos, força e vigor para nós enfrentarmos o nosso dia a dia, estratégias, inspirações, oportunidades. Deus tem feito coisas novas nas nossas vidas. Amém? Você tem provado de coisas novas? Glória a Deus. Então, quando nós devolvemos ao Senhor 10% de tudo aquilo que nós fazemos chegar, que Ele faz chegar às nossas mãos, nós estamos honrando a Ele. E eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. Já expliquei para você o que são os dízimos. Os dízimos não é nem da antiga nem da nova. O dízimo é do Senhor. Amém? Não deixe o diabo roubar um princípio que é tão precioso para Deus e colocar esse engano no seu coração de que você não deve dizimar nos dias de hoje. O dízimo é do Senhor e é 10% de tudo aquilo que Ele fez chegar na sua mão. E as ofertas? 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Antes de continuar, eu quero dizer para você, existe uma bênção da multiplicação nas ofertas. Quando você oferta ao Senhor, você está trazendo as suas ofertas, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, aquilo que veio no seu coração para você ofertar ao Senhor. Queridos, o Senhor é aquele que vai fazer multiplicar a sua sementeira. É o Senhor que vai fazer vir de várias formas e diversos meios tudo aquilo que você tem semeado. Quando você planta uma laranjeira, você não colhe só uma laranja. Uma laranjeira, ela não dá só uma laranja, ela dá muitos frutos. Frutos que alcançam a sua vida. Frutos que alcançam outras vidas. E no verso 7 diz assim: cada um contribua, segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui vem outra coisa importantíssima que nós devemos ter no nosso coração quando vamos ofertar. Por que nós estamos ofertando? Não é com interesse de você receber de volta. Você oferta com alegria, você oferta com amor. Amém? Não com a intenção de receber de volta, mas você sabe que você está plantando numa boa terra. E essa igreja, ela é uma boa terra para você plantar as suas sementes. Certamente o Senhor vai fazer você abundar. O Senhor vai fazer voltar esse dinheiro a você de várias formas e diversos meios. E você vai desfrutar da bênção da multiplicação na sua vida que vem por meio das ofertas que você ministra ao Senhor. Amém? E eu queria dizer para você, o seu envelope está aí na frente da sua cadeira, se você vai devolver o seu dízimo ou a sua oferta por meio dos envelopes, está aí à sua frente. Se você vai fazer por meio do Pix, o Pix da nossa igreja está aqui no telão, tem o QR Code. E você que está em casa, que está aí cultuando ao Senhor, você também não pode ficar de fora
desse momento, sabe? Dízimos e ofertas é algo que a gente faz no momento do culto. Você pode ofertar em outro momento, dizimar também, mas a gente não pode perder essa oportunidade quando nós estamos aqui. Você está em casa, tem o privilégio de poder fazer por transferência, pelo Pix. O que você não pode é ficar de fora. Amém? Glória a Deus. As nossas tesoureiras também estão lá atrás. Se você quer fazer por meio do cartão de crédito, do cartão de débito, você pode ir até lá, que elas vão auxiliar vocês. Amém? Levanta o teu envelope. Se você vai fazer por Pix, levanta a sua mão. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio que eu tenho de poder semear na sua casa, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a sementeira de cada um dos meus irmãos sendo multiplicadas. Eu declaro portas abertas, eu declaro favor e graça, Senhor, diante do Senhor e dos homens. E que eles recebam 100 vezes mais, Pai, tudo aquilo que eles têm semeado nessa obra. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, amém? Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você já chegou aqui nessa quinta-feira chuvosa? Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Vocês são um sucesso. Sabe, irmãos, como eu sempre gosto de falar, né? Se você veio até aqui, então decide prestar o seu melhor culto ao Senhor, amém? Não fica travado, não deixe o seu coração fechado para aquilo que tem acontecido nesse lugar durante os louvores, durante a ministração da palavra, porque Deus, Ele quer alcançar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, amém? Mas depende de nós, irmãos, estarmos prontos para receber a palavra, para praticar a palavra, e nós estamos em uma quinta-feira do poder, amém? Diga, quinta-feira do poder. Glória a Deus, irmãos, eu amo essas quintas-feiras, eu amo a quinta-feira do poder, e eu sei que tem pessoas que, de forma equivocada, né, confundem o poder de Deus com o mover. Tem gente que acha que quando a gente fala sobre o poder de Deus, a gente está falando sobre o mover, sobre correr no Espírito, sobre pular, sobre falar em outras línguas alto, interpretar sobre os dons. Amém? Isso faz parte, irmãos, do poder de Deus. Mas deixa eu te falar uma revelação. A palavra de Deus, irmãos, ela é o poder de Deus. À medida que a palavra ela é pregada, ela é expressa, à medida que você lê a palavra, à medida que Deus fala com você, através da palavra, você está se expondo ao poder de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é o poder de Deus para transformar a nossa mente, para transformar as nossas vidas. Foi através dela que nós nascemos de novo. É através dela que nós conhecemos o mover do Espírito de forma equilibrada. Amém, irmãos? E você está numa igreja da palavra e do Espírito. Glória a Deus. E nessa quinta-feira do poder, você sabe que a gente está numa série de quintas-feiras, falando, ministrando sobre matérias do Rema, amém? O Rema é essa escola extraordinária, sobrenatural, que tem transformado tantas vidas ao longo de tanto tempo, irmãos. Essa escola que transformou a minha vida, transformou o meu ministério, transformou a minha família, amém? E tem, assim como a minha vida, tem transformado a vida de muitas pessoas através do conhecimento, através do ensino da palavra. Então, desde já eu quero te incentivar, se você ainda não fez o Rema, você procure fazer sua matrícula para que você veja, irmãos, que a sua vida certamente nunca mais será a mesma. Amém? Nunca mais, irmãos, a sua vida vai ser a mesma depois do Rema. A gente costuma dizer que a nossa vida ela é uma antes do Rema, né? E uma depois do Rema. Isso não é um jargão para chamar alunos, isso não é uma história simples, mas isso, irmãos, é a verdade. Porque a palavra que é ensinada nessa escola, irmãos, é a palavra genuína. É a palavra assim como ela é, sem distorções humanas. E de uma forma sistematizada. Você vai passar 2 anos aprendendo, irmãos, se expondo a essa palavra. Não tem como a sua vida não ser transformada.
Então, se você ainda não fez sua matrícula, corre lá ao final desse culto, procura fazer a sua matrícula e viver essas coisas extraordinárias que Deus tem para você. E você que já é graduado, porque eu sei que tem muita gente aqui que já é graduado, ei, nunca deixa, irmãos, essas verdades que você aprendeu no Rema se perderem no seu coração, na sua mente. Sempre procura estar com a sua alumni lá em dias, vem para cá, para a sala de aula, participa desse tempo, incentiva os alunos que estão aqui, aprende sobre a palavra, refresca a sua memória daquelas coisas que há tanto tempo você aprendeu e transformou a sua vida. Amém? Eu te desafio a você estar na sala de aula e você vai ver, rapaz, eu não me lembrava disso, eu não me lembrava dessas outras coisas, eu preciso talvez fazer o Rema novamente. Amém, irmão? Então se expõe à palavra e ela certamente vai transformar a sua vida. E o tema que eu quero trazer hoje, como eu disse, né? Quinta do Poder é uma quinta-feira onde a gente vai falar, ministrar sobre uma matéria do Rema, sobre matérias do Rema. E eu queria falar um pouco hoje sobre a aliança de sangue. Amém? Quem lembra aí da matéria aliança de sangue, quando fez no Rema? Amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Mas como você sabe, irmão, é uma matéria extensa, né? Muito grande, e a gente não tem como falar dela toda em 40 minutos, 30 minutos. Por isso a gente vai pincelar alguns pontos que eu tenho certeza que vai trazer luz acerca desse tema para mim e para você. E há alguns pontos como o que seria essa aliança, né? Qual é a aliança que nos pertence, a ceia do Senhor, a ceia que nós participamos todos os meses, uma vez por mês. Amém? E eu queria falar um pouco sobre esses pontos. Mas antes da gente começar, irmão, eu queria convidar você a curvar um pouco a sua cabeça para que a gente possa orar. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo poder disponibilizado na sua palavra através do seu Espírito Santo que está em nós. Você é bem-vindo aqui, Senhor, para fazer como você quiser. Fala através da minha boca, Pai, fala através da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para pregar a sua palavra. E eu declaro, Pai, ouvidos abertos para ouvir. Eu declaro, Pai, espírito de sabedoria e revelação em cada um que está nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 20. Diz assim o texto. Aqui é Paulo instruindo acerca da ceia do Senhor para as pessoas que viviam na igreja de Corinto. E Paulo diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, ou seja, há quem coma demais. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluia. Então, irmãos, o que Jesus, né, aqui Paulo está falando aquilo que ele recebeu do próprio Jesus. Na minha Bíblia, quando é Jesus falando, as letras ficam vermelhas. E nesse texto, apesar de ser o apóstolo Paulo falando, são palavras do próprio Jesus. Inclusive, as letras aqui estão vermelhas. Então, foi Jesus, irmãos, na passagem da última ceia que falou essas coisas, né? Ele disse: olha, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele disse que esse é o pão que é dado por vós, para a remissão dos pecados. Se você ver nos evangelhos, você vai ver Cristo estabelecendo aquele memorial, aquela ceia, para que a gente se lembrasse, né? Como ele mesmo fala: façam isso em memória de mim. Amém? A gente entende, irmãos, que a ceia, ela não é um pedido de Jesus, ela é uma ordem. Amém? A ceia é uma das ordenanças que Cristo deixou para a igreja. E ela serve, irmãos, como um memorial. É o que o próprio Jesus fala: fazer isso em memória de mim. E ele diz: esse é o sangue da nova aliança. E aí a gente para pensar, irmãos, o que é a nova aliança? A gente conhece Antigo Testamento,
Novo Testamento, Antiga Aliança, Velha Aliança, mas o que é aliança? Né? Qual é o significado dessa aliança que nós temos com Deus? O que viria a ser? O que essa aliança nos garante? Amém? Então essas coisas, irmãos, é que às vezes a gente precisa se expor à palavra e ir a fundo para não ficar na superfície de saber, eu tenho uma aliança com Deus, eu faço parte da nova aliança. Mas o que essa aliança te garante como filho de Deus e como cristão? Como é que ela se deu? Amém? Então essas coisas você vai aprender no Rema, na matéria Nova Aliança, em outras matérias que você vai estudar e vai ver também, irmãos, essas coisas, essas verdades. Mas Jesus, ele estabeleceu aqui a nova aliança. E diga, eu faço parte da nova aliança. Então, irmãos, se nós fazemos parte da nova aliança, que é a aliança que Deus estabeleceu em Cristo para nós, eu me pergunto por que tem tanto crente que insiste em querer viver com o entendimento da antiga aliança. Querer viver praticando coisas e princípios da antiga aliança, do Antigo Testamento, de outras dispensações que não são a nossa. Amém? A gente tem que gastar tempo, irmãos, na nova aliança. Tem pessoas que perguntam, como é que eu faço um devocional de estudo bíblico? Como é que eu posso meditar na palavra? Onde é que eu posso gastar tempo? Irmãos, gasta tempo naquilo que é para você. Gasta tempo lendo as cartas de Paulo, porque é lá onde você vai aprender o que você tem, o que você pode, quem você é. Essa é a nova aliança que Jesus conquistou para nós, e é nela que nós temos que estar firmados. Eu estou dizendo que a gente não deve estudar o Antigo Testamento de forma nenhuma, irmãos. Nós precisamos estudar e conhecer as Escrituras. Mas o que é para nós, a gente precisa entender e viver. E como é que eu vou viver algo que Cristo estabeleceu para mim se eu não conhecer? Amém? Então, como cristãos da nova aliança, nós precisamos gastar tempo, irmãos, meditando, estudando a palavra no que diz respeito à nossa aliança. Os evangelhos, o livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas, epístolas gerais dos apóstolos, o livro de Apocalipse, as revelações que João teve. Então são essas coisas, irmãos, que devem estar enchendo o nosso coração e a nossa mente, para que a gente viva. Amém? E aí você não vai ser um crente como outro qualquer que sai por aí dizendo que Deus vai te matar para te ensinar, vai matar alguém para ensinar alguma coisa. Amém? Que vai colocar doença em pessoas para ensinar alguma coisa. Se você é um crente da nova aliança e sabe o que essa aliança tem para você, você não vai sair por aí falando esse tipo de coisa. Você não vai dizer que Deus tem miséria para você, você não vai dizer que Deus tem morte para você, porque você conhece a aliança que você faz parte. A nova aliança, irmãos, é a nossa herança, é o que é para nós, então nós precisamos meditar nessas verdades, nós precisamos conhecê-las. E deixa eu te falar, o Rema, irmãos, vai ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a conhecer quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo. Amém? Mas aí a gente para pensar, né? A gente falou aqui que existiram muitas alianças. E aí você sabe que a história da igreja foi dividida em várias, não só da igreja, né? Mas do povo de Deus em si, desde Gênesis. Você sabe que ali foi dividido em 7 dispensações. E para cada dispensação, irmãos, você vai ver Deus fazendo uma aliança com a humanidade. Amém? Na dispensação da inocência, Deus fez uma aliança que é conhecida como a aliança edênica com o homem e a mulher. Amém? Quando eles caíram, né, perderam aquele estado original, começou a dispensação da consciência. E aí a gente vê a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com Adão e a sua posteridade. E por aí vai, irmãos, você vai ver as outras dispensações em cada uma delas. Deus faz uma aliança com a humanidade. Essa aliança com a humanidade, irmãos, ela tem benefícios, ela tem compromissos e ela tem marcas e memoriais. Por exemplo, quando Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que nunca mais ia ter o dilúvio, você pode ver a chuva aqui de Teresina e ter medo de ser um dilúvio, né? Passar 40 dias chovendo. Mas por que a gente tem a certeza de que não vai ser um dilúvio? Porque um dia Deus fez uma aliança com Noé. E a partir daquela aliança ele estabeleceu um símbolo, que foi o arco-íris. Todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, você deve se lembrar da aliança noética. Onde Deus falou com Noé, olha, nunca mais eu vou fazer vir um dilúvio sobre a terra. Está vendo aí, ó, o céu cooperando com a minha ministração? Amém, irmãos?
Então, ao longo de toda a história, você vai ver em cada dispensação, inclusive em dispensações que ainda nem aconteceram, como é o caso da dispensação do reino, o reino milenar de Cristo. Se você esteve aqui no seminário de escatologia, certamente você aprendeu sobre o milênio, né, sobre o reino, onde Deus vai, de fato, fazer a aliança que ele prometeu a Davi. Ou seja, a aliança davídica só vai começar a operar no reino milenar. Porque Jesus, a raiz de Davi, irmãos, vai continuar a sua posteridade real. Ele veio para a terra, ele morreu no nosso lugar, mas você sabe que ele nunca foi rei aqui nessa terra. Mas ele morreu e ressuscitou, um dia ele voltará e vai reinar. E aí a aliança davídica, que é o que Deus prometeu a Davi, que o seu herdeiro iria reinar, vai se cumprir. Então, irmãos, eu amo falar sobre isso, estudar sobre isso, meditar sobre isso. Porque quando Deus fala, irmãos, ele cumpre. Se ele estabelecer uma aliança, vai ser cumprido aquilo que aquela aliança traz. E eu posso trazer como analogia para a gente entender um pouco sobre isso, e você pode pensar junto comigo, o que eu posso simbolizar para a gente entender o que é uma aliança. Sabe, eu acho que o símbolo mais fácil para a gente compreender isso seria um contrato. Pensa num contrato. Você aí que mexe com direito, com cartórios, o William, né, está todo dia nos cartórios, cadê ele? Mas um contrato, irmãos, você vai ver que ele tem algumas características. O que é um contrato? Um contrato é um comum acordo entre duas partes. E ali dentro daquele contrato, alguém vai propor algo e um outro alguém vai aceitar aquilo que foi proposto. Amém? Por exemplo, num contrato de compra e venda, se eu quero vender um carro, eu vou lá e eu proponho a venda daquele carro e eu coloco as cláusulas que eu quero. Eu digo que se acontecer alguma coisa não tem devolução, mas que a pessoa que está comprando vai desfrutar daquele bem. Amém? Está entendendo? E a pessoa que lê aquele contrato e vai ser a outra parte, ela precisa receber aquilo. Ela precisa aceitar aquilo que está sendo proposto e saber que aquilo que está escrito naquele contrato vai ser validado e vai ter que ser, irmãos, vai ter que operar aquilo que está lá descrito. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então a aliança, irmãos, ela é como um contrato. E aí o que acontece depois que você vai lá, você propõe aquele contrato, alguém aceita, os dois leram, as duas partes já sabem todas as cláusulas, e aí acontece o quê? Os dois precisam assinar. E aí existe um cartório que vai lá, reconhece firma, faz tudo que deve ser feito, registra. Amém? E a aliança entre a humanidade e Deus, todas as alianças, irmãos, elas são como um contrato. Deus, ele te propõe algo, ele faz uma aliança com você. E aí você precisa fazer o quê? Receber. Amém? E um dia, irmãos, Deus, ele reconheceu firma desse contrato por meio do sangue de Jesus. Ele se identificou com a humanidade quando Cristo Jesus, homem, Deus, se fez homem, 100% homem, veio à terra, viveu entre nós e morreu, como qualquer um de nós pode morrer. Amém? Você sabe disso? Cristo Jesus, 100% homem, irmãos, era Deus, estava com Deus, mas veio e habitou entre nós. Isso se chama identificação. Deus se identificou com o homem através de Cristo, o homem. E aí depois a gente fala sobre a substituição, porque ele se identificou, mas ele precisava nos substituir para remir os pecados, expiar os pecados da humanidade. Então ele se identificou se fazendo homem, mas ele nos substituiu morrendo a morte que seria nossa. Então essa foi a assinatura de Deus, irmãos. Em Cristo, Deus assinou o contrato. Deixa eu te dizer, a tinta que ele usou foi sangue. É por isso que a gente está falando sobre uma aliança de sangue. Então Deus, irmãos, ele já fez tudo que ele precisava fazer, ele já deixou esse contrato assinado. E o que é que esse contrato tem? Ele tem aquilo que é seu, aquilo que você pode e aquilo que você é. A gente sempre fala isso, né? Levante sua Bíblia e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas deixa eu te falar, isso só é validado, irmãos, porque você tem uma aliança com Deus. Porque se você não tiver, você não vai ser participante dessas coisas. Amém? E a parte de Deus já está assinada com o sangue de Cristo. Mas a nossa parte a gente assina quando a gente diz: Senhor Jesus, nessa noite perdoa cada um dos meus pecados e eu te recebo
como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você faz essa confissão, irmãos, você está assinando a sua parte. E agora aquele contrato que te garante vida, que te garante paz, alegria, prosperidade, que te garante a vida de Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, habitando dentro de você, ele passa a ser validado, ele passa a valer agora. Amém? Então a nossa aliança, irmãos, com Deus é isso. Ela é esse contrato. A Bíblia é um livro dos contratos de Deus com a humanidade. E nós precisamos, irmãos, nos alegrar com essas verdades. Estar todo o tempo nos lembrando, rapaz, eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu saio na rua, eu não vou ser atormentado por nada, porque eu sei que eu tenho uma aliança com o Senhor, Ele me protege, Ele me guarda. Amém? Porque essas são as promessas, essas são as cláusulas que estão no nosso contrato com o Senhor. Ele já te garantiu cura, Ele já te garantiu prosperidade, Ele já te garantiu, irmão, todas as coisas que vêm lá do alto. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é perfeito. São as cláusulas. E essas cláusulas, irmãos, elas já estão valendo. Porque Ele fez uma aliança conosco. Amém, irmão? E por que o sangue de Jesus? Você sabe que na antiga aliança, Deus estabeleceu que para remir os pecados, para expiar os pecados, precisava ser derramado sangue. Lembra quando Adão pecou, e aí ele estava nu, ele se deu conta de que estava nu ali naquele lugar. E aí o que aconteceu? Deus foi lá, irmãos, ele vestiu eles com peles de animais. Eles tentaram cobrir a nudez com folhas de figueira, lembra disso? Mas Deus foi lá e vestiu eles com peles de animais. Aí deixa eu te falar, aquilo ali foi o primeiro sacrifício que aconteceu. Porque Deus não ia arrancar a pele do animal com ele vivo. Então houve ali, irmãos, um sacrifício para expiar um pecado que tinha acontecido. E você vê ao longo da história que os judeus, eles precisavam pelo menos uma vez por ano ir a Jerusalém para apresentar um sacrifício diante de Deus. Derramar sangue, aquele sangue precisava ser aspergido sobre eles, para que quando Deus olhasse, reconhecesse que ali aquele pecado, daquele tempo, foi expiado. Só que deixa eu te falar, isso precisava se repetir várias vezes durante toda a vida. E eu imagino, irmãos, Deus cansando de todas essas coisas. O tempo se cumpriu, Jesus veio, e eu me lembro daquilo que João Batista diz. Quando ele vê Jesus vindo para ser batizado, você lembra o que é que João Batista diz lá em João, no capítulo 1? Ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em Hebreus, irmãos, no capítulo 10, vai dizer que ele pagou uma vez por todas, não restando mais sacrifício a ser pago. O Cordeiro Santo, irmãos, um dia foi morto, foi imolado e o seu sangue foi derramado para que a nossa aliança fosse validada. E isso foi de uma vez por todas. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então Deus mudou a nossa natureza, nós não somos mais pecadores. Amém? Você está comigo? Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu acho que diante de verdades como essa, deveria ser o verdadeiro motivo para a gente sair correndo, pulando, babando. Amém? Eu acho que a gente às vezes, irmãos, não entende o que é isso. Deixa eu te falar, Deus, sabe quem é Deus? Criou todo o universo, os planetas, as estrelas, que não dá nem para mensurar. Todo o universo, irmãos, e até onde a gente sabe ele é infinito. E ele criou com palavras. A Bíblia fala nos Salmos que Deus, irmãos, ele é tão grande que ele pega as águas do oceano na palma das suas mãos. Que ele enrola o universo como se fosse um pergaminho. Você tem noção do que é Deus? De quem é Deus? Pronto, esse Deus tem uma aliança com você. Ou seja, ele tem um compromisso com você. Se um Deus, irmãos, tão grande tem compromisso comigo, o que eu vou temer? Se um Deus tão grande criou todas as coisas, todas as riquezas que existem na terra, eu vou ter medo da falta? Se um Deus tão grande criou o meu corpo e um dia Jesus sacrificou para que eu tivesse cura, eu vou ter medo de doenças? E o que é que me garante, irmãos, que eu não vou ter medo disso? Uma consciência da aliança que eu tenho com Deus. Aleluia.
Então isso deve estar toda hora, irmãos, na nossa boca, para que a gente possa lembrar, eu tenho uma aliança com o Senhor. Jesus pagou o preço, foi muito alto, derramou o seu sangue, eu tenho uma aliança de sangue com o Senhor e ela é inquebrável. Aleluia, irmãos. Aleluia, o Senhor é bom. E aí ele chega na ceia, que é esse texto que a gente leu aqui agora. E aí é outra coisa que aí, por aí afora, irmãos, tem sido distorcido de uma forma assustadora. Lembra do que Jesus falou? Do porquê que a gente faz a ceia? Naquele domingo onde você vem para a igreja, tem aquela mesa maravilhosa posta, aqueles diáconos bonitos aqui, todos de terno, gravata. E eles vão te servir aquele pedacinho de pão e aquele suco de uva. E aí às vezes você fica tão aleatório, mas naquele momento, irmão, a gente precisa lembrar. Jesus disse, olha, fazer isso que a gente vai fazer, inclusive eu acho que domingo agora, fazer isso em memória. Ou seja, é um memorial de Cristo, da redenção dos pecados. Ele disse, esse é o meu sangue da nova aliança, para remissão dos pecados. Aí tem gente que não come a ceia porque pecou. A ceia é uma lembrança, irmãos, de que Jesus pagou o preço pelo pecado. E tem gente que não come a ceia porque pecou. Amém? Se alguém cometeu um pecado aí, manda o diácono passar, né? Como o pastor sempre fala. Parece que está numa festa e ele está te oferecendo salgadinho. Não, por favor, não quero. Deve ser, irmãos, tratado com temor, porque ali foi o sacrifício de Cristo. Mas não é porque você errou naquele dia que você tem que deixar de comer. Se você deixa de comer a ceia, você está descumprindo uma ordem de Cristo. Aí é que está o pecado. É um memorial de redenção, é um memorial de expiação, é um memorial de Cristo tirou o pecado do mundo. Lembra o Cordeiro de Deus? O Cordeiro era o animalzinho que foi sacrificado, seu sangue foi derramado, e ele tirou, levou. Não existe mais pecado. Natureza pecaminosa. Amém? Não é que não existem mais práticas, mas Cristo mudou a natureza da humanidade. E aí ele levou. E aí ele diz, faz isso em memória do que eu fiz. Ou seja, eu preciso tomar a ceia, lembrando que Cristo levou o meu pecado sobre ele. Isso me faz o quê? Justo. Mas aí tem gente, eu sou um miserável pecador, eu não posso tomar a ceia, senão Deus me mata. Amém, irmãos? Mas com o conhecimento da palavra, fica livre para tomar a ceia do Senhor. E o que Paulo vem falando sobre não louvar os irmãos em Coríntios era sobre um pecado exclusivo, que era a divisão que eles estavam fazendo no corpo, estava uma bagunça naquele lugar. Eles serviam a ceia, irmãos, como um banquete, e aí chegavam as pessoas ricas na frente, comiam tudo, não sobrava nada para os mais pobres, aqueles que não tinham uma condição financeira tão boa, não deixavam para eles, e aí havia divisão no corpo. E aí Paulo olha para aquilo e diz, rapaz, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Porque a ceia, além de falar sobre a remissão dos pecados, ela fala sobre comunhão. Ela fala, lembra do pão? O pão, ele diz, esse é o meu corpo. O que é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. Então, na igreja, precisa ter comunhão. Você não pode tomar a ceia sozinho, aleatório, fora do corpo. Por mais que você vai estar fazendo aquilo em memória de Cristo, você está cumprindo uma parte. Mas e a comunhão com o corpo? Ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. E nós somos o corpo de Cristo. E era isso que estava sendo desfeito em Corinto. E é por isso que Paulo combate essas coisas. Ele não está falando sobre pecado, irmãos. Ele está falando sobre a falta de unidade que havia naquela igreja. Aí sim eu digo para você, se você sabe que tem alguma coisa contra algum irmão, ou se tem algo que aconteceu entre você e algum irmão que faz parte daquele corpo, aí sim, não toma a ceia. Vai lá, se reconcilia com o irmão, volta e aí participa da ceia. Isso é andar em amor, irmãos. Isso é andar no único mandamento que Jesus deixou para nós. Andar em amor. A ceia fala sobre remissão de pecados, fala sobre unidade, fala sobre amor. Amém? Então, entendendo isso, irmãos, entendendo a aliança que nós temos com Cristo, entendendo o memorial que Ele deixou, nós somos livres para praticar e viver a vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Essa aliança, irmãos, te garante tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, e tudo aquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo. É essa aliança, foi essa assinatura em Cristo
que te garante essas coisas. Então não vive alheio a essas verdades, irmãos. Não vive de qualquer forma. Todas as vezes que você sair por aquela porta, sai com essa consciência. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Toda vez que o pecado se apresentar para você no seu dia a dia, lembra, eu tenho uma aliança com o Senhor e por isso eu não posso fazer isso. Todas as vezes que você pensar em falar mal de alguém, em falar mal de um membro do corpo, pensa, eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu participo da ceia todos os meses, eu faço parte desse corpo. Eu devo andar em unidade com os meus irmãos. Então essa consciência vai te preservar de muito dano, vai te preservar de muitas armadilhas que o diabo prepara para as pessoas que não têm essa revelação, que não têm a consciência de quem são na palavra e nem da aliança que tem com Cristo. Sabe, a gente fala muito sobre os judeus, né? E a gente sabe, você talvez não conheça nenhum judeu que seja pobre financeiramente. Todos eles prosperam, irmãos, porque eles têm consciência de que um dia o Deus Todo-Poderoso fez uma aliança com um homem chamado Abraão e que aquela aliança alcança eles ainda hoje. Agora deixa eu te dizer, a Bíblia diz em Gálatas que o herdeiro de Abraão, o descendente de Abraão, era Cristo. E em Cristo eu e você, irmão, somos descendências de Abraão. Então na nova aliança, as promessas que Deus fez àquele homem nos alcançou. Está aí mais uma coisa que a nossa aliança nos garante. Amém? Aleluia, fica de pé. O Senhor é bom. Como eu disse, é um assunto muito extenso. E a gente não tem tempo de falar nem 10% dele aqui. Mas faz a sua matrícula no Rema. E você vai certamente aprender essas verdades. Você vai ter a sua vida mudada, transformada. A sua consciência, a consciência que você tem para com Deus, vai ser, irmãos, alterada. E você vai viver as coisas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria que todos fechassem os olhos. A gente está nessa noite falando sobre a aliança, amém? E talvez você chegou aqui até esse lugar e você ainda não fez essa aliança com Deus. Deus assinou a parte dele no contrato, mas talvez hoje falte a sua parte. E como eu disse, a sua parte é a confissão. Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, não é algo religioso, irmão, mas é uma mudança de vida. E se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, de quer fazer essa aliança com o Senhor e ter a sua vida, a sua história transformada, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos salvos? Tem alguém que por algum motivo veio a esfriar ao longo da carreira e nessa noite você quer renovar essa aliança que você tem com Deus? Você quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Todos salvos, todos filhos. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, o revestimento de poder? Tem alguém que quer receber o batismo? Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém que quer receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer sair daqui curado, sarado e receber imposição de mãos para isso, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Todos sarados, curados, cheios, salvos. Glória a Deus. Essa é uma igreja gloriosa. O Senhor é bom. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu declaro a sua consciência, Pai, a consciência da sua aliança em Cristo, estando, Pai, tão clara e tão viva em cada um de nós, a ponto de que tudo que nós formos fazer, Pai, falar, viver, nós tenhamos a consciência de que temos uma aliança com o Senhor, que é inquebrável. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo sangue de Jesus, que um dia foi derramado por cada um de nós. Em nome de Jesus, é assim que nós te agradecemos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Pode vir, Gabi.
Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra, amém? Você vai fazer sua matrícula no Rema, você vai ter 7 dias de aula dessa matéria, você vai aprender tudo a respeito de aliança de sangue. Eu queria lembrar você que lá fora tem o Verbo Shop, amém? Passa lá, adquire alguma literatura que vai edificar você, que vai acrescentar a sua vida, tá certo? E lembrar que domingo nós temos culto de ceia, às 16 e às 18 horas. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus, e até domingo. Amém?